Qual a diferença entre estresse e ansiedade? É muito comum que a gente use o termo estresse e ansiedade como dois sinônimos, mas na verdade existem claras diferenças entre esses dois termos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como que a gente diferencia o estresse e a ansiedade e como que esses dois estão relacionados entre si. Vamos começar entendendo o que é o estresse. Bem, esse termo no campo da psicologia foi emprestado de outro campo lá na física e na engenharia, onde basicamente ele designa a capacidade de um material de sofrer diferentes tensões e não modificar as suas propriedades físicas. E o que isso teria a ver com a questão psicológica? O estresse, no sentido fisiológico, seriam as mudanças que o nosso corpo, que o nosso meio interno promove frente a alterações do meio externo, para poder continuar mantendo um balanço, um nível adequado de hormônios e outras coisas para a gente manter vivo. Para a gente entender exatamente o que é estresse, a gente precisa entender um conceito da fisiologia chamado de homeostase. A homeostase é um princípio da fisiologia que diz que o nosso meio interno sempre vai ser capaz de conseguir se modificar, se adaptar frente às alterações que o meio externo promove. Em outras palavras, a homeostase é um processo dinâmico, onde, por exemplo, se você aumenta a temperatura do ambiente, o nosso corpo vai promover uma série de adaptações para garantir que a nossa temperatura interna não aumente demais, porque isso é prejudicial à nossa saúde. E o inverso também acontece. Por exemplo, se você está no meio de um acidente de trânsito, o seu corpo vai gerar uma série de alterações, modificando níveis de hormônios diferentes, ou até mesmo modificando o padrão de atividade de certas áreas do seu cérebro para poder garantir que você sobreviva a essa situação de perigo. Ele vai ter que aumentar os níveis de cortisol para poder diminuir a capacidade naquele momento de resposta imune e guardar energia para poder fazer com que você consiga fugir daquele momento. Para auxiliar naquela fuga, você precisa modificar o fluxo sanguíneo para poder colocar ele nas pernas. Além disso, você também precisa ter a atenção e o foco necessário para poder resolver rapidamente qualquer problema que você esteja enfrentando naquela situação para você conseguir se sobreviver. Enfim, uma série de alterações diferentes do nosso corpo para a gente lidar com a situação de perigo. E quem faz isso é o estresse. O mais interessante é que a gente tem várias coisas diferentes sendo classificadas como agentes estressores. A gente pode ter agentes estressores físicos, como o trauma que eu falei do acidente de trânsito, alterações de temperatura, alterações de altitude, processos inflamatórios, entre outras coisas físicas que são capazes de aumentar, digamos assim, o desafio para a homeostase se manter, e aí esse estresse vai fazer com que ocorra várias alterações dinâmicas para garantir a nossa sobrevivência e a manutenção adequada dos níveis de hormônios, enfim, do funcionamento correto do nosso corpo. Além disso, a gente tem os estressores psicológicos, que são situações, contextos onde a gente vive, no qual geram um aumento de incapacidade ou uma dificuldade de se lidar com eles no sentido emocional ou até mesmo no sentido executivo da coisa. Em geral, são situações ou contextos onde a gente se sente impotente, vulnerável e começa a agir com base no medo de acontecer alguma coisa pior, ou seja, a gente sente que aquela situação é perigosa e por conta disso a gente precisa atuar de alguma forma para poder modificar as nossas respostas internas. Por exemplo, quando a gente está naquele ambiente de trabalho que você começa a ter um aumento excessivo das responsabilidades e você sente que você não vai conseguir lidar com isso. Nesse momento, o estresse começa a acontecer porque você tem um agente estressor psicológico que está propondo, digamos assim, um desafio para o seu corpo para poder tentar lidar com aquela situação. A grande questão é que para o nosso cérebro não existe diferença entre o perigo real, digamos assim, o perigo que está acontecendo fisicamente e o perigo que está sendo colocado com base nos nossos pensamentos por conta dos estressores psicológicos. Olhando de forma simples, esses estressores conseguem ser processados por duas grandes áreas do nosso cérebro, o hipotálamo e alguns neurônios que ficam na ponte. Esses neurônios possuem a capacidade de detectar quando alguma situação é perigosa para nossa sobrevivência e disparar uma série de alterações a nível de cérebro e a nível de hormônios para poder garantir que a gente consiga responder de forma rápida a esse agente estressor e que a gente consiga se manter sobrevivendo. Uma circuitaria muito importante para a produção de diversos hormônios e a orquestração
para manutenção desse processo de fazer com que a gente consiga sobreviver àquela situação perigosa é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, o qual você tem uma comunicação entre duas áreas do cérebro, que é o hipotálamo e a hipófise, que vão mandar sinais diferentes para que as glândulas adrenais consigam produzir diversos hormônios diferentes, como a adrenalina e o cortisol, que vão agir em vários tecidos periféricos e fazer todas as alterações que a gente precisa para ativar aquele sistema de luta ou fuga. Acho que agora que a gente entendeu um pouco do que é o estresse, a gente pode passar a entender o que é a ansiedade. A ansiedade é uma sensação de apreensão acompanhada por angústia direcionada para o futuro, estando diretamente relacionada com os pensamentos ruminantes e o medo quanto à incerteza. Bem, todas as vezes que você começa a ter aquele pensamento de e se, tipo, e se eu perder o meu emprego e não conseguir ter dinheiro para poder pagar o aluguel ou comprar comida? E se eu cair dessa escada rolante e morrer? E se eu for viajar de avião e acontecer um acidente? Todos esses momentos de si são momentos de ansiedade, porque a ansiedade é uma resposta do nosso cérebro tentando meio que nos preparar para eventos futuros que possam exigir que a gente tenha uma resposta coordenada de estresse. Ou seja, a ansiedade, ela acontece quando você tem pensamentos dirigidos a incertezas do futuro que geralmente está atrelado a algum tipo de medo. Ou seja, se por um lado o estresse está relacionado com alterações do nosso meio interno frente às coisas que estão acontecendo no meio externo para manter um nível de homeostase, a ansiedade são alterações do nosso meio interno frente a próprios pensamentos do meio interno tentando nos preparar para alguma situação perigosa que possa vir a acontecer no futuro. Tanto é que os sistemas neurais de processamento da ansiedade geralmente estão centrados na amígdala, uma área do cérebro que é muito importante para o processamento de medo e para a detecção de quais são as situações de perigo que a gente está enfrentando. A literatura recente aponta que provavelmente as pessoas que têm transtornos de ansiedade possuem uma maior capacidade, uma maior reatividade da amígdala a certas situações e ela acaba ficando meio que mais alerta do que o normal e você acaba tendo os sintomas de ansiedade porque os seus pensamentos acabam sendo mais catastróficos do que as pessoas que não têm transtornos de ansiedade. Mas é importante destacar que estresse e ansiedade por si só não são algo ruim para o nosso corpo, para a nossa saúde mental. Enquanto o estresse a curto prazo garante a nossa sobrevivência naquela situação de perigo para fazer com que ocorra todas as alterações internas para a gente conseguir lutar ou correr daquela situação, a ansiedade pode criar repertório comportamental para que a gente consiga lidar com novos momentos estressantes da vida. É mais ou menos como se o processo de ansiedade, ao menos no nível fisiológico, tivesse a capacidade de meio que ir preparando o nosso cérebro, preparando o nosso corpo, para que quando ocorra um momento estressante, quando ocorra um momento de real perigo, a gente já tenha maior capacidade para poder lidar com ele. Como vocês podem ver, o estresse e a ansiedade andam juntos. O grande problema é que eles são benéficos pra gente a curto prazo, em momentos específicos. Quando a gente tem estresse e ansiedade andando juntos de forma longa, de forma crônica, aí a gente pode ter um sério problema, porque a literatura mais recente mostra que o estresse e a ansiedade crônicos podem aumentar e muito as chances de desenvolvimento de diversos transtornos psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e até mesmo outros transtornos de humor, como o transtorno bipolar. Bem, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a neurociência dos transtornos psiquiátricos, eu recomendo vocês a conhecer o meu curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos. Lá eu falo bastante sobre quais são as alterações neurais que ocorrem em diferentes transtornos, como de ansiedade, depressão, bipolar, toque, enfim, vários outros. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link deles aqui num dos comentários fixados. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!